Olá, pessoal, e bem-vindos a mais um pavoroso episódio de Eu Quero Ver Filme. O melhor, o maior, o mais inacreditável, o mais preto e branco. Não, a gente não é preto e branco. A gente tá em cores, ao vivo e em cores. Podcast sobre cinema, filmes e as pessoas que os assistem. Eu sou o seu apresentador, Rafael Coelho. Comigo estão Leonardo Wittmann, o prejudicado. Olá, pessoal. E Alexandre Rossi, Sempre, que está né? ainda Sempre. se recuperando, mas já está bem o suficiente para falar no microfone. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Eu Quero Ver o Filme, a comunidade mais expressionista da Alemanha. Boa. Estamos aí. Pior que é impressionante, né? Porque nas últimas 2 semanas, acho que praticamente todos nós tivemos alguma espécie de dodói. Eu andei gripado na semana passada ou retrasada, já não lembro agora. O Wagner teve... Não tô dodói. É que vaso ruim não quebra, né, Leonardo? É verdade. Agora o Alexandre, mas... É que na verdade o Leonardo é um vampiro, né? É verdade. É O verdade. Leonardo Warlock. Mas enfim, o que vocês têm visto de interessante nesses últimos dias? Eu tenho visto algumas coisas, mas eu vou ressaltar só um filme que eu tava há muito tempo querendo ver. A Sombra do Vampiro. E eu finalmente assisti. Esse também. Mas que é um filme do Paul Thomas Anderson, que é Trama Fantasma. Ah. Que The Ghost Movie Thread. semana... Eu sei que não tem fantasmas no filme, mas... Isso. Não tem fantasma. É que Paul Thomas Anderson Quer dizer- é um diretor sem criatividade, né? Então... Quer dizer, até tem. Ó. Enfim, eu não sou muito fã dele, tá? A maioria dos filmes dele, eu acho que eu vi quase todos, a maioria eu não curto tanto. Eu gosto muito do Sangue Negro e agora o Trama Fantasma, pra mim, assim, são os dois melhores dele, É? assim, sabe? Duas obras-primas pra mim. Pra mim é uma... Você tem que ver uma batalha depois da outra, então. uma- Tu vai gostar. Não é tudo isso. Ah, tu já viu? Eu não gostei tanto. Ah, eu não vi ainda. Eu vi, sim. E uma atuação incrível do Daniel Day-Lewis e da Vicky Krieps. Acho que é uma das minhas atuações favoritas do Daniel Day-Lewis, assim. E é... Um famoso ator de método, Bom, assim como o ele é- ator do nosso filme. Enfim. Ele é um costureiro enfim, um alfaiate de alta costura que se envolve com uma Por mulher isso que ele quer que Thread. seja a modelo dele. Entendi agora. Sim, Bah, eu por tô isso furando... Thread. Sim, Fala, sim. Leonardo. Vou ficar quieto. Não, e é muito interessante como ele é um filme mais contido, assim, acho que não é um filme tão grandioso quanto Sangue Negro, quanto uma batalha após a outra. E eu acho que isso até ajuda o Paul Thomas Anderson de alguma maneira, assim. E como ele vai estudando a maneira que esse casal funciona, ou na verdade não funciona. E como ele, o Daniel Day-Lewis, tem uma dificuldade em, sei lá, falar dele mesmo, ou como ele tem uma dificuldade em admitir seus sofrimentos e coisas e tal. E como a Vicky Krieps precisa de um homem que se abra mais com ela, e etc, etc. Isso... É um baita Só filme. um parênteses. Eu recomendo. Isso mostra o quão bom ator o Daniel Day-Lewis é, porque na vida real ele não fala de outra coisa a não ser de si mesmo. Não sei. É? Olha. Eu não sei, eu De nunca vi repente. entrevista com ele. Eu não sei também. Mas tô só falando essa é a minha coisas. recomendação. Mas... Foi indicado ao Oscar um tempo atrás, né? Acho que até ganhou alguma coisa. Foi. Eu me lembro que tava Acho que numa ganhou das alguma minhas coisa. listas de Oscars, eu olhei pra capa do filme e achei... Isso vai ser muito chato, e daí eu não vi. Foi um ato de Cara, é rebelião. muito bom esse filme. Agora eu tô curioso. Alexandre, o que você tem visto de Muito bom, interessante sim. nesses últimos dias? Pois então, eu tô pesquisando, acho que desde o episódio passado que eu falei isso. Eu tô pesquisando para fazer um vídeo pro meu canal e acabou que eu pesquisei um pouquinho mais além da conta. E acabei vendo mais alguns filmes do Kleber Mendonça Filho, que são um longa. Eu não vi ele inteiro, tá? Ele tem na internet, que chama-se Crítico, que é um documentário dele sobre o trabalho da crítica com vários cineastas assim ao redor do mundo, inclusive o Gus Van Sant, que é o
diretor do último filme que a gente fez. último filme que a gente falou. Tem o Jafar Panahi também no filme, tem a Fernanda Torres, Walter Salles, é um filme de 2008, tá? Crítico, sobre o trabalho da crítica e a influência dele no cinema e no audiovisual. E várias entrevistas. Mas eu também assisti mais 2 curtas-metragens dele, que eu nunca tinha visto. Que um é um filme caseiro dele, que é Jogo Sem Gandula, que parece um filme ali que ele fez sei lá, com pouquíssima estrutura, com uma câmerazinha. Inclusive que a sinopse do filme é câmerazinha digital não muito boa, nossos pequenos vizinhos e uma bola de futebol. Massa. São os guris jogando futebol e de repente a bola cai pro outro lado do muro. E é curioso que esse filme aqui e o outro curta que eu assisti dele, que chama-se Eletrodoméstica, que é um curta de 2005, esse sim já é um curta com mais estrutura, né? Eles são meio que prelúdios do que ele iria fazer na filmografia longa dele. Porque o que a gente vê aqui já são elementos que estão no Som ao Redor, que é o primeiro longa Que dele. inclusive tem uma bola de futebol que cai depois do muro. Isso, e esse Eletrodoméstica, que é um curta de 2005, é uma dona de casa que é mãe, e o filme mostra um pouco das tarefas corriqueiras e da rotina dela, e de quanto ela é sobrecarregada, né? E aí, de repente, chega uma TV 29 polegadas na casa. O filme se passa nos anos 90. E o filme acompanha, né, meio que essa tensão dela, e enquanto ela espera ansiosamente, até estou pegando um pouco da sinopse do filme, espera ansiosamente o fim do trabalho da máquina de lavar. E aqui nesse filme a gente tem uma interação dela tanto com o aspirador de pó quanto com a máquina de lavar roupa, que a gente também tem o Som ao Redor, exatamente igual, ele reproduz assim. O que ele fez nos curtas, ele levou para os longas. Eu não sabia disso, bem interessante ver, né? Isso é muito legal. Quando tu começa a ver... Não chega a ser uma obsessão, mas um impulso criativo que o diretor tenta várias vezes, eu acho muito fascinante. Assim. Tem vários diretores que fazem isso. Exato, cara. E o Kleber dá para ver muito das intenções dele no resto da cinematografia dele, já nos curtas. Tipo essa questão, ele fala muito de expansão imobiliária, de divisão territorial ostensiva. Esse curta que é bem quase despretensioso, que é esse curta caseiro do Jogo Sem Gandula, ele tem essa coisa, a bola caiu pro outro lado, e aí ele mostra aquele muro que é tipo com pontas em cima, como se fossem cacos de vidro. Sabe aqueles muros que tem uns cacos de vidro em cima pra tipo... Aqui no meu garagem ainda tem isso, que eu acho uma coisa bizarra. Que é pra, tipo, uma coisa bem ostensiva mesmo, sabe? É pra, tipo, dizer, tá, tu não vai passar daqui, isso aqui é o meu território, essa é uma divisão territorial ostensiva. E ele também faz isso, se eu não me engano, tem isso no Som ao Redor também. Ele mostra esses muros com essas divisões, com essas pontas, assim, e a coisa da bola cair pro outro lado. Então, tem muito... E essa coisa dessa narrativa semi-documental ali, que é meio que tem no Som ao Redor, que é a coisa da vida real, do dia a dia. Então é muito legal quando a gente vê isso, sabe? Ele pegou e transportou dos curtas para os longas. Eu gosto disso. E é legal. Eu lembro de assistir o Whiplash. Eu vi primeiro o longa, depois eu fui descobrir que tinha um curta-metragem do mesmo diretor. Esqueci o nome do diretor agora. Damien Chazelle. Do Damien Chazelle. E que ele fez um curta antes, que é a mesma história, obviamente reduzida, e inclusive é com J.K. Simmons também, só que o ator principal é outro, né? Não o Miles Teller. E depois ele reproduziu o curta-metragem dele em longa-metragem. Massa. Eu achei isso bem massa também. Mas só isso. Foi isso de mais relevante que eu assisti durante a semana. Foram esses trabalhos do Kleber. Eu sigo meu mergulho no mundo dos gibis, então eu não tenho nada de novo para falar, exceto
que essa semana passada, na sexta-feira, reestreou, ou estreou a segunda temporada da série Monarch. Os monstros estão de volta. Agora com King Kong sendo mais foco ao invés do Godzilla. Não tem nada de muito novo, assim. Eu gostei do primeiro episódio. Essa é uma série que é um pouco galhofa, bastante. Quer dizer, é bastante galhofa. Mas se tu aceita, ela é bem feitinha para o que ela é, assim. Não... Então, como é que eu vou dizer? Se tu tem um fraco por monstros gigantes, ficção científica exagerada e o Leonardo desligar a sua câmera repentinamente, assistam Monarch, que tem todos esses ingredientes lá. Tô aqui. Fica relativamente a recomendação. Eu não sei se a segunda temporada vai ser legal o tempo inteiro, mas o primeiro episódio foi tri. Agora, infelizmente, a gente tá de volta nesse mundo de que sai um episódio por semana, né? E também essa semana, não lembro se foi semana passada ou retrasada, que eu tive a revelação bombástica de que a gente tá tendo uma série de Game of Thrones rolando nesse momento e ninguém tá vendo e falando. O Cavaleiro dos dos Sete Reinos, Reinos? Que é baseado nos livros Dunk and Egg do carinha lá que não vai terminar a obra nunca. Não sei, eu não. Cara, Sim, eu sei que esse ano vai ter ainda uma temporada da Casinha do Dragão, que teoricamente é a última. Então eu acho que eu tô muito preparado pra assistir essa temporada da Casa do Dragão e dizer tchau pra Westeros e não nem me gastar assistindo o Cavaleiro dos Sete Reinos, porque, cara, não sei. Eu gosto do tom de Game of Thrones, eu gosto do mundo, eu gosto de um monte de coisa, mas é um tanto monótono aquele negócio meio sem cor, depressivo, agressivo demais. Não sei, a minha vibe mudou um pouco, eu tô... Ainda gosto, óbvio, não tô falando mal de Game of Thrones aqui, apesar de que parece que eu tô, mas eu tô pronto pra dar tchau pra aquele mundo já. E é isso. Não exatamente só o que eu tenho visto, mas uma impressão geral, assim. Do mundo nerd, com Rafael Coelho. E aqui a gente faz o bloqueio geral de se tu não viu A Sombra do Vampiro, vai assistir. Pausa agora e vai lá ver. Dá tempo, a gente vai ficar pausado aqui até tu voltar. E se tu não viu e não se importa e quer só ouvir falar do filme, fica aqui que eu vou dar uma sinopse esperta que explica exatamente tudo o que acontece. O filme A Sombra de Vampiro, A Sombra do Vampiro, de 2000. Eu lembro desse filme quando ele saiu, foi uma sensação na locadora, todo mundo falava bem. Um dos meus melhores amigos, que ainda é muito fã de terror, falou: bah, esse filme é genial, tu tem que ver. E daí, como tudo que é muito bem recomendado, eu nunca vi. Até esse ano. Não assisti. Então, é a minha primeira assistida do filme, mas isso não vem ao caso nesse momento. Dirigido pelo... Isso me surpreendeu, pelo Elias Marriage, que também dirigiu o filme Suspeito Zero. Mas mais importante que isso, é um filme que ninguém... É um filme que só eu vi, me traumatizou pro resto da minha vida e eu nunca mais quero ver, nunca mais quero mostrar pra ninguém. Suspeito Zero? Não. Cara, ele entrou no Prime essa não, semana. O Suspeito Zero é genérico, é ok. Genérico é forte. É um filme ok, é um filme divertido. Eu acho que eu fui ver no cinema o Suspeito Zero. Nem sabia que era desse mesmo cara. Mas tem uma obra dele chamada Begotten, que tá no YouTube de graça, porque ninguém vai pagar por esse filme. É um filme experimental, em preto e branco, sem diálogos, sem narrativa, só trilha sonora, sons e imagens bizarras. E ele abre com uma sequência, acho que 10 minutos, do que é pra ser uma representação de Deus arrancando as próprias tripas com uma faca, assim, e tem sangue pra tudo que é lado e coisa. Cara, é completamente fora da casinha, assim. Tanto que esse cara acabou depois dirigindo clipes para Marilyn Manson e outros que tais, porque ele é um afeito da bizarrice. Nossa. Mas ele é um bom diretor, acho que ele tem um olho visual fantástico, assim. Mas é uma figura interessante. Ele dirigiu só 2 longas comerciais e o resto é videoclipes e bizarrices. Eu diria que vale dar uma olhada clicando na timeline de Begotten, assim, pra
ter uma ideia do conteúdo, mas não sei se vale a pena sentar pra ver. Eu fiz isso aí profundamente incomodado do filme, assim. Aquele filme que eu não sei nem dizer por que me incomoda, mas me incomoda. Sabe? É um terror subcutâneo. Mas enfim, esse não é o filme que a gente tá falando hoje de A Sombra do Vampiro. O terceiro filme desse cara, que eu não falei até agora, obviamente, porque a gente tá falando sobre o filme no qual a sinopse é a seguinte, ele é um documentário, tá? Vamos deixar isso bem claro agora. Ele é a documentação do que aconteceu na produção do filme que vocês vão saber agora. Murnau, o genial diretor da onda alemã de 1920, inicia a produção de seu mais novo filme, uma adaptação de Drácula, de Bram Stoker. Porém, ele e os produtores não obtiveram sucesso em obter, desculpem a redundância, os direitos para adaptar a obra como ela é. Então ele trocou o nome de Drácula para Conde Orlok e o livro de Drácula para Nosferatu, baseado nas lendas originais, em busca de maior realismo. Ponto final. Em busca de maior realismo, ele abandona os tradicionais sets depois de filmar uma cena com um gato. E o filme começar com uma frase que é engraçadíssima em inglês, mas não se traduz bem. Gatinho, gatinho, gatinho. Se vocês viram o filme, vocês vão entender. E ele abandona os tradicionais sets, troca de locações reais, indo para castelos abandonados e lugares com musgo e coisas adversas, filmando de noite. E ele introduz o esquisito e recluso ator de método. E aqui entra a nossa primeira referência a Batman, Max Schreck, que é o nome do ator que fez o Conde Orlok mesmo. E pra quem recorda, no filme Batman o Retorno, o personagem do Christopher Walken se chama Max Schreck. Inclusive, me deu vontade de botar o Batman o Retorno na pauta pra gente assistir e falar, mas a gente já falou um monte a respeito. Então eu não sei se é válido. É verdade. Por que não? Não sei também. Porque a gente fez num episódio bastantão também, então não demos aquele destaque, né? Então, não sei. Fica questionamento, eu não queria entrar nisso nesse momento. Mas ele introduz o esquisito e recluso ator de método Max Schreck no papel do Conde Orlok. Apesar de muitos incidentes, como pessoas da equipe misteriosamente desaparecendo, um diretor de fotografia ficando repentinamente doente e talvez falecendo, não sei, o filme não deixa claro, aos trancos e barrancos, a produção segue. Apesar das suspeitas de todo mundo que Max Schreck não é exatamente um ator, e sim um vampiro real que Murnau localizou para trazer veracidade ao seu filme, o vampiro fica obcecado pela atriz principal, Greta. O jeito que o Udo Kier fala Greta é maravilhoso. Shrek quer mordê-la imediatamente. Mas Murnau o mantém na linha em troca de filmar a cena final, filmar o resto do filme, incluindo a cena final. Shrek acaba por acidente descobrindo o plano de Murnau para traí-lo e expô-lo à luz do sol imediatamente após o término da cena. E sabota a engenhoca que abriria o portão lá, o botão que o Murnau está pronto para apertar. Quando eles filmam a última cena, Murnau aperta o botão, a porta não abre, o vampiro sai causando caos no set, atacando o Cary Elwes e o Udo Kier, coitados. Ele morde a Greta também. Enquanto o Murnau filma a cena toda. Depois disso tudo acontecido, o resto da equipe chega numa manhã de trabalho. Vamos trazer o café para o set, aquela coisa. Abre o portão. E não, as luzes do sol matam o Conde Orlok. O Murnau filma a morte do vampiro também, segue filmando ali, girando Por isso que eu tô fazendo esse gesto, tá? Não é... Ele gira uma maçaneta na câmera, que eu gosto muito. Manivela alguma coisa. E daí ele pede pra fazer aquela cat final. Diz temos. E corta, e créditos, e o filme acaba, e eu chorei nesse momento. Porque eu não sabia que a produção do Nosferatu tinha sido assim, então... Não que tenha sido assim, né? Mas... Eu achei que era documental. Eu também. Pra mim é um documentário. Pra mim é isso que aconteceu. É verdade. Mas antes da gente entrar nas nossas opiniões pessoais, Alexandre, obtivemos... Curiosidades do IMDb. Temos curiosidades hoje. Que é uma curiosidade meio óbvia, mas esse filme ele é baseado
na lenda de que Max Schreck era, na realidade, um vampiro, a razão pela qual interpretou tão bem o papel de Orlok / Drácula. Algumas variações da lenda sugerem que Nosferatu, uma sinfonia de horror de 1922, foi o único filme que Shrek fez. Embora, na realidade, é muito difícil falar Shrek sem lembrar do Shrek. Tá? Pra mim sempre sempre vem na cabeça, tipo, cadê a Fiona? Tá. Embora, na realidade, ele já fosse um veterano dos palcos e das telas quando o Nosferatu foi filmado. E tenha apenas... e tenha aparecido em muitos papéis não vampíricos antes de sua morte em 1936. Mas fica o questionamento, vampiros podem fazer papel de não vampiro? É verdade. É ético? Não sei. A frase de Murnau, se não está no enquadramento, não existe, é uma paráfrase de um conselho que o verdadeiro Murnau deu ao jovem Alfred Hitchcock quando ele visitou os estúdios da UFA em Berlim, antes de se tornar famoso. Hitchcock nunca se esqueceu desse conselho e ainda o citava quando filmou seu último filme, em meados da década de 70. O uso da citação no contexto de A Sombra do Vampiro é uma distorção do que o verdadeiro Murnau quis dizer. E essa frase, só pra já entrar, essa frase ela parece muito colocada. Assim, tipo, ela parece, quando ela é dita no filme, ela parece, essa frase aqui é obviamente uma referência a uma frase. Mas real. é uma frase, pra mim, assombrosa. E, inclusive, tu pode tirar o contexto, ela é incrível. Sim. A interpretação de William Dafoe como Max Schreck foi indicada ao Oscar. Essa curiosidade aqui é uma curiosidade que está prestes ou já ficou desatualizada. Ele anda que nem pinguim. Aí é polêmica. É polêmica essa citação aqui. Mas a interpretação do William Dafoe como Max Schreck foi indicada ao Oscar. Essa é a única vez em que alguém foi indicado por sua atuação como um vampiro. Já não é mais porque o Michael B. Jordan foi indicado ao Oscar esse ano. É verdade. E o primeiro filme produzido... Esse foi o primeiro filme produzido pelo Nicolas Cage. Amigo do podcast, Nicolas Cage. Mais ou menos, né? Porque eu acho que a gente não fez filme não dele fizemos ainda. A gente não fez nenhum filme com ele. Chegou o momento, então. O William Dafoe foi contratado como Duende Verde em Homem-Aranha 2002, depois que os produtores assistiram a atuação dele nesse filme. Genial. E daí não usaram nada do que ele faz nesse filme, mas tudo bem. Outro personagem, né? Não, mas ele tem vibes assustadoras. E a última curiosidade que eu tenho aqui é do Udo Kier. O Udo Kier, que interpreta Albin Grau, viveu o próprio Conde em Sangue para Drácula de 74 e o ancião vampiro Dragonette em Blade de 1998. Não sabia disso. Sim, ele tá mesmo. Eu tinha esquecido que ele tava no Blade, isso é genial. Eu também queria falar que, bom, eu vou ter momento pra isso, porque no momento os holofotes se viram pro Leonardo Wittmann, que não é um vampiro, porque ele tá na luz do sol, claramente. O Alexandre é que tá com a janela fechada. Mas, Leonardo, Suspeito. como é que a gente chegou aqui? Conta pra gente. Através de garotos de programa. Pela conexão do filme passado, foi garoto de programa. A minha conexão foi conexão de elenco, o do Kier está em ambos os filmes. E porque A Sombra do Vampiro é um filme que eu sempre quis ver, nunca tinha visto. E eu gosto de muitas vezes trazer filmes pra cá que eu também não vi. Eu acho que tu pegou um strike, porque acho que ninguém tinha visto ainda. Acho que não. E foi isso. É por isso que estamos aqui, hoje, reunidos. E qual foi tua relação com A Sombra do Vampiro agora que tu viu? Momento entrevistando o Leonardo Wittmann. Algumas cenas. Vai, fala. Eu tinha visto algumas cenas anos atrás. Eu vi gifs desse filme. Eu me dei conta vendo o filme e é bizarro. Sério? Alguns momentos do William Dafoe fazendo careta, tem vários gifs. Pode ser. Mas eu vi cenas desse filme há muitos anos, mais de 20 anos atrás, acho que uma vez no Telecine. E tinha me passado muito uma impressão meio perturbadora, assim, sabe? Tanto que era um filme que eu tinha muita curiosidade de ver.
mas ao mesmo tempo eu tinha uma receio de baixo. Esse filme vai ser bem perturbador. Mas assistindo não achei tão perturbador assim, embora ele tenha um climão, Sim, assim, ele ele tem tem um um clima lado terror, forte. mas ele tem um lado comédia também. É. Exato. Ele não se leva. Eu não sei se é proposital ou não, mas não é um filme que tu consegue levar totalmente a Tem que sério. ser. Quando tu tem o Conde Orlok descendo uma escadinha andando que nem pinguim, tem que ser por vontade. É, É impossível. pode ser. E tem momentos, assim, né? Momentos meio comédia, assim, Tem, também. A tem. própria atuação do William Dafoe é engraçada às vezes. O John Malkovich no seu Cara, exagero também, assim, é um o pouco, Joe. Enfim, é um eu falarei pouco sobre o João Malkovich. canastrão, assim. Tu achou? Mas não sei se canastrão, mas um pouco bobalhão, assim, um pouco, tipo, o cineasta obsessivo e, tipo, acima do tom. Pai, porque eu achei a atuação dele Mas, enfim, perfeita pro filme. é um filme que assistindo teve momentos, assim, que eu em algumas cenas, assim, algumas falas, eu me senti às vezes chutado para fora do filme. Eu pensei, isso aqui não tá funcionando muito bem, isso aqui tá meio bambo. Mas eu acho que depois de tu terminar de assistir o filme, ele me passou uma sensação mais, assim, de um filme bem redondo, assim, sabe? Apesar de alguns apesares que são, acho que para mim um pouco que chamam a atenção, assim, de alguns defeitos do filme, mas eu acho ele muito interessante, assim, na proposta dele, né? Essa coisa de filme, tipo, né, da própria ideia do Murnau, que se passa pro filme de filmar de fato em lugares meio inóspitos, que não parecem estúdio. Numa época na qual Tem isso era muito muito, incomum, né, né? passa, Vamos. é verdade, e passa muito essa sensação para ti como espectador, né, de tipo, uma mini equipe filmando dentro, sei lá, de uma gruta com um cara que todo mundo quer acreditar e que não é um vampiro, mas que todo mundo também ao mesmo tempo não quer admitir que possa ser um vampiro, assim. Então isso é muito, acho uma proposta muito interessante. Então, eu nunca tinha assistido esse filme também, então acho que foi 100% aqui. Só que eu nunca assisti o Nosferatu também, o de 1922. Eu assisti o Nosferatu do Robert Eggers do ano passado, que é um filme mais ou menos, assim. Não gostei Eu tanto, esperava assim, mais mas... daquele Nosferatu. E o Dr. E... Robotnik não dá pra levar a sério. pior. Que é o Bill Skarsgård, né? É. Então, eu gostei, eu achei interessante a ideia, a premissa do filme eu gosto, assim, quando ele se usa dessa distorção da realidade através da mística, que só foi possível com o passar do tempo, assim, com a transformação desse filme num ícone do expressionismo, né, com a criação dessas lendas em torno da realização do filme. E eu gosto, assim, eu acho que traz um grau de interesse, até de medo ao espectador, a questão de tu se utilizar de elementos reais com mudanças pontuais, através dessa mística, através dessa lenda, que é basicamente ali no personagem do Max Schreck, né? Que é a mudança mais efetiva ali que o filme traz, que eu acho que é isso que sustenta o filme como único. Porque o restante da narrativa ela é uma coisa mais recorrente, essa questão do cineasta, que é um cineasta assim obsessivo e que ele vai fazer tudo pela arte, né? Que ele vai fazer, ele vai dar a vida dos outros pela sua arte, né? Isso a gente já viu em algumas outras obras, sabe? Esse tipo de abordagem. Mas eu acho que o que diferencia realmente aqui é esse fato dessa distorção de um fato histórico, né? Sim. E que é coisas que a gente já viu em alguns momentos, mas não com essa história específica, assim. É uma coisa que o Tarantino faz de vez em quando, né? Nas obras dele. Yeah. Mas aqui
tem todo esse contorno de suspense e medo e incerteza em relação àquele personagem, que foi uma coisa que eu achei bem interessante também. Acho que tem esses contornos de humor, né, como vocês falaram, e ela varia entre com sucesso muitas vezes entre o humor e o suspense ali, até um pouco do terror, né, a ambientação de terror. Então acho, gosto, mas acho que por algum motivo no final do filme eu queria um pouco mais, não sei do que, sabe? Eu fiquei com aquela sensação de que o filme poderia ter ido mais longe em alguma dessas propostas, assim, principalmente no terror, assim. Eu senti ele me criou medo em muitos momentos, assim, os primeiros momentos que o Willem Dafoe aparece ali, a primeira cena com ele, né, que o John Malkovich fala depois que corta, segue ele ali por aquele, tipo um túnel ali, tipo um corredor. É uma das cenas que eu mais gosto, porque tu sente o medo ali do ator, tipo, tu sente, tipo, como você tem que seguir esse cara? Quem é esse cara? Eu só posso atuar com ele maquiado. Tipo, tu vê todos os receios ali do ator. Momentos como esse funcionam, mas assim, não sei, parece que eu queria mais no final, e eu não sei exatamente explicar porquê, mas tive essa sensação, assim. O elenco é muito bom, né? Não que eu vou falar, John Malkovich e Willem Dafoe são duas lendas da atuação, assim. Cada um na sua proposta ali. Eu acho que até a atuação do Willem Dafoe é uma coisa que ele é bem confortável em fazer esse tipo de personagem. Eu acho que tem uma liberdade boa pra criar ali. Mas eu acho que é um caso que ele some no personagem pra mim. Às vezes eu tenho dificuldade de não ver o Willem Dafoe. Não que eu acho que isso seja ruim, eu acho que ele é muito bom mesmo assim. Mas esse é um filme que eu não reconheci ele, assim. Eu acho que ele tem um momento que é muito Willem Dafoe, mas de resto é bem fora do normal pra ele, eu achei muito bom. E o John Malkovich, assim, como o Leonardo falou, ele pode ser um pouco overacting, tu falou canastrão, mas é que, assim, que é tão estúpido que ele precisava ser pra bancar aquela personagem ali. As decisões são tão absurdas que é difícil de imaginar um outro tipo de atuação ali. Então acho que isso funcionou, assim, eles levam muito bem o filme, o Udo Kier tá muito bem também, né? E só uma coisa que, pode parecer bobagem, mas eu sempre reparo nos filmes, e aí vão dizer, tu aceita um vampiro no filme, mas não aceita isso. Mas eu acho muito esquisito sempre quando os personagens têm que falar um idioma e eles falam outro com sotaque. Sim. Cara, mas eu ia falar a mesma coisa. Eu concordo plenamente contigo. E daí tem momentos que eles estão falando inglês, que na verdade é para ser alemão, e daí às vezes eles falam palavras em alemão. Sim. Tipo, no meio do inglês. Daí, isso é uma coisa que, de fato, eu concordo plenamente, isso me incomoda, assim. Eu acho que, tipo, se tu vai fingir que o inglês é alemão, então não coloca palavras em alemão no meio. Sim. Porque fica muito estranho, eu sei que é um recurso que é muito batido, assim, Gladiador, que o diga, sabe? Filmes... E não tem uma... As novelas da Globo. E não tem uma resposta correta também, eu diria, porque... O que tu vai fazer? Mas eu acho... Me causa um certo estranhamento. Sim. Mas tudo bem. Eu vou dizer que hoje me causa mais do que antes causava, sabe? Também porque eu acho que a gente está mais acostumado com a expansão, e que bom, né, do cinema fora dos Estados Unidos, né, fora dos países que falam inglês, né, sei lá, fora da língua inglesa, que também tinha o Reino Unido, né, Austrália, Oceania. A gente vê mais, né? A gente tá vendo mais. Agora a gente vai ter o Oscar, que cada vez mais tem filmes na categoria principal falados em língua não inglesa e tal. Então, eu acho que isso gera uma expectativa diferente na gente também, né? Tipo, a gente pensa, o filme se passa na Alemanha, na Alemanha se fala alemão, né? Então... ao mesmo tempo, mas se tu pegasse o John Malkovich e fizesse ele falar alemão, ia ser meio tenso também. Ia ser maravilhoso. E é curioso que o Udo Kier falando inglês com sotaque alemão, né? Greta. Cara, eu podia ouvir o do Udo Kier falar Greta o dia inteiro, o resto da minha vida, que é muito bom. Mas eu também não tinha visto esse filme ainda, foi minha primeira vez.
E eu acabei, entre domingo e hoje, eu acabei vendo o filme 2 vezes. Então isso já vai Ó. antecipar algumas coisas pra mim, da minha parte, eu imagino. Que eu fiquei muito fascinado com não só, eu acho que a ideia é boa. Como o Alexandre falou, não é um conceito super novo, mas eu acho que ele tem um brilho de execução aqui que destaca ele. Inclusive na reconstituição de cenas do Nosferatu, que é muito, muito boa. Tipo, ele realmente faz parecer um filme mudo da década de 20 quando corta para aquelas cenas. Ele faz isso até frequentemente. E acho que talvez o que. E a primeira vez que eu vi. É engraçado, em menos de uma semana eu vi 2 vezes, já tô falando como se tivesse visto 15, mas. A primeira vez que eu vi, acho que eu não tinha. Eu saí talvez um pouco mais negativo do filme. Porque eu não me conectei tanto com a questão de que eu acho que esse filme não é. Ele não se importa muito com narrativa, na verdade. Ele é uma sequência de momentos, assim. Ele é quase como se tu estivesse assistindo o making-off do filme, assim. Que é aqueles make-offs antigos que vinham em DVD, que era cenas quase díspares, cortadas uma atrás da outra. Óbvio que tem uma narrativa. Eu não tô dizendo isso, mas ele tem um clima mais de, essa cena é um sketch, digamos assim. E a próxima é outra, e a próxima é outra. Tem uma linha que conduz, mas ele, pra mim, ficou muito assim. E a segunda vez que eu vi, eu obviamente aceitei mais esse conceito e gostei mais, assim, me envolvi mais com os momentos e tal. Acho que ele tem momentos muito fortes, acho que tanto pelo cômico quanto pelo horror. Não sei, eu gosto do Cary Elwes também, quando ele é o fotógrafo substituto. Quando ele aparece, o filme muda, assim, de tom. Uhum. Que ele começa a trazer É, drogas pra todo mundo e o jeito que ele conduz a filmagem é engraçado também, que ele dá tiros no set e grita com as pessoas e faz o enquadramento assim e não sei o quê. Sim. Mas enfim, ao fim e ao cabo, eu achei. Eu fiquei muito feliz de ter tido essa oportunidade. E é um filme que eu devia ter visto há pelo menos 25 anos atrás. Mas antes tarde do que mais tarde, né? tudo a seu tempo, tudo acontece no tempo certo. Mas, cara, a gente tem que começar falando que. Meu Deus, esse documentário do Making Off de Nosferatu é muito preciso. Eu. Então, eu também gostei do filme. Eu acho uma experiência interessante de assistir. Mas eu também concordo que. Enfim, é o que eu falei antes. Depois de assistir o filme, acho que ele se engrandeceu, assim, Uhum. pra mim. Mas ao mesmo tempo eu concordo com o Alexandre que eu também esperava um pouco mais de algumas coisas da história, assim, sabe? Algumas maneiras que o filme apresenta ou desenrola, né, a narrativa, assim. Eu acho que a principal pra mim cai muito nisso de eu senti que eu queria talvez ver um pouco mais dessa necessidade do Murnau de encontrar esse personagem para fazer o filme, sabe? Encontrar esse vampiro. Para mim ficou um pouco. Porque ali no começo do filme, quando eles estão filmando aquela cena no estúdio, alguém comenta: a gente encontrou um ator para fazer o Conde Orlok e ele é não sei da onde, beleza, ele já foi encontrado. Mas eu acho que eu queria que o filme apresentasse um pouco mais essa caçada, assim, atrás desse Mas eu ator, acho, sabe? Ou essa eu acho tão bom necessidade que ele só aparece. visceral que o Murnau. Sim. É que, é que, é que para mim também é um pouco. Eu acho que eu queria ver um pouco mais da procura do Murnau, sabe? Atrás desse vampiro. Porque durante uma parte do filme, eu pelo menos não tinha a certeza de que, de fato, esse cara é um vampiro. Em alguns momentos eu pensei, pode ser de fato um Sim. ator muito de método, que tá vestido como um vampiro, e talvez ele entre nessa noia de achar que ele é um vampiro. Talvez ele comece a enlouquecer achando que ele é um vampiro. Mas o filme, acho que Mas abre eu pra essa fiquei. leitura também. Eu acho que abre para essa leitura. Eu acho que sim. Mas eu não sei. Eu acho que eu fiquei um pouco mais com essa.
sentindo essa necessidade um pouco, assim, de ver, tá, mas eu queria sentir um pouco mais dessa necessidade do Murnau de encontrar um ator pro filme. Assim, uma coisa de talvez 2, 3 cenas, assim, sabe? E, e acho que isso é uma coisa que me deixou um pouquinho pensando mais. E daí tem momentos do filme que eu acho que ele parece que fica num tom meio pastiche, mas meio que parece que não foi uma decisão criativa do diretor, sabe? Uma direção, aliás, a melhor decisão criativa do diretor. Tipo, tem aquela cena que eles estão filmando, acho que numa gruta, alguma coisa assim, e daí as luzes todas se apagam, e daí as luzes se acendem, e tá ali o William Dafoe tentando morder o fotógrafo caído no chão, assim. Daí todo mundo vê isso, e daí todo mundo, beleza, eles não mordeu o cara no pescoço, mas vamos continuar filmando. E daí todo mundo, tipo, tenta fingir que não viu aquilo, ou como se fosse natural. Mas, tipo, mesmo se as pessoas achassem que aquilo é um ator que acha que é um vampiro, é uma atitude que ninguém ia ficar Indiferente. frio pra ela, sabe? Tipo, daí ali parece mais uma decisão do próprio diretor, do Merrig, de meio não, talvez não ter conduzido a cena da melhor forma possível, sabe? Fica estranho, assim, fica Bah, eu meio... discordo. A estranheza é que faz a coisa ficar legal pra mim. Que é justamente Não o sei, absurdo ali de... foi... estamos lidando com essa circunstância que não existe. Que... Eu achei esses, em alguns momentos, assim, meio... tipo, assim, meio tipo... Daí tem um outro, assim, que é uma cena que eu gosto muito, na verdade, que é quando o Udo Kier e acho que o roteirista também estão conversando e Ah, bebendo, daí sim. aparece o Orlok pra beber com eles, e de repente ele pega Um um morcego. morcego no ar e Aham. começa a comer o vampiro, ou começa a comer o morcego. E, tipo, é uma cena que eu acho muito boa, porque ela funciona como um certo pastiche, mas ao mesmo tempo ela é uma cena aterradora, só que ao mesmo tempo tu pensa, tá, gente, o que vai precisar pra vocês se convencerem de esse cara de fato é um vampiro e vocês estão correndo perigo, sabe? Daí fica, parece que todas essas propostas um pouco misturadas Mas eu acho interessante e... essa incerteza e o quanto isso, tipo, porque o Murnau ali, o John Malkovich, Ah, pra mim é aí que tá a ele antes comédia, na fala, real. ele fala, tipo, olha, o Max Schreck, ele é um ator que ele tem um método muito peculiar, É. vocês só vão poder ver ele quando ele estiver maquiado, e eu acho que ele coloca isso na equipe dele no sentido, e ao receber isso, a equipe age no sentido de que tá, a gente tá vendo coisas muito estranhas aqui, mas vamos respeitar o trabalho do cara, ou será que a gente pode interferir, será que, tipo, se a gente contestar, ele vai sair do personagem? Eu acho que eles ficam assim meio receosos, apesar de que tem ações ali que são muito extremas que, tipo, mesmo assim, eu acho que, mesmo com todos essa aceitação da equipe, realmente, como o Leonardo falou, eu acho que eles agiriam de alguma forma, tipo, se ele tá Ah, atacando alguém no na vida set. real, sim, mas é aquele negócio. Pra mim é tão mais divertido que as pessoas ajam dessa maneira que eu não me importo, sabe? Que eu acho que é aí que tá a comédia da coisa. É pela, realmente a justa posição de, tu sabe que ninguém ia agir daquele jeito. Mas a graça é justamente que as pessoas agem daquele jeito com os vampiros. Ou com o Sim. vampiro. Eu acho pode ser. Tá, Eu acho que talvez... É que a gente acaba, Não, eu pelo menos aí, acabei tendo uma visão muito, é um filme de terror, mas de fato, o filme ele tem uma, uma comédia ali muito latente né? ali também, que acho Mas é aquela que... coisa, né? Isso que eu tô falando. Pode ser uma coisa que te tira do filme. Pode ser uma coisa que te incomode. Eu não tô falando que é bom necessariamente pra todo mundo, porque, né? Aí vai do gosto de cada um. Pra mim, super funciona, né? Inclusive nessa cena, desculpa só pra aproveitar que a gente entrou na cena deles conversando com o William Dafoe, o Conte Orlok barra Max Schreck. Quando eles perguntam pra ele, tu leu o Drácula? Sim, eu li Drácula. É muito bom E, aquele. qual é a tua crítica? Como um vampiro, qual é a tua crítica sobre Drácula? Drácula não tinha servos. Como assim? Acho que tu não entendeu a história. Não, Drácula, muitos anos
não come comida, Sozinho. não cozinha. E daí ele tem que aprender tudo isso pra enganar o cara. Cara, isso é genial. É uma leitura realmente Sim, perfeita sim. dos problemas do Drácula. Problemas, entre aspas, né? Não, essa parte realmente é muito. Tipo, é de fato como um vampiro leria É, Drácula, assim. Tipo, esse pobre coitado que sofre durante séculos. Não, de fato, essa como cena é ele muito sabe boa. escolher um pão, Essa cena é muito boa. um queijo, um vinho. Não, é muito bom isso. É. Mas eu acho que Uma esse. coisa que eu. Vai lá, Desculpa. Não, é que vai lá. eu acho que esse tom cômico do filme, ele também serve ao propósito de meio que tirar uma onda com esse tipo de abordagem em alguns momentos, Sim. assim. Tanto do diretor obsessivo quanto do ator de método Eu extremo, senti uma tiração de sarro de Daniel Day-Lewis da vida também nesse pode. filme. né? Me parece, porque a questão do Murnau, eu não sei se deve ser aí, não sei se o roteirista ou o diretor do filme já tiveram contato com autores assim, com diretores Ah, assim e com cara, atores eu assim. em Porto Alegre já tive contato com diretores com esse nível de Pedância. pedância, exatamente. Então imagina os caras em Hollywood. É, E, total. e aí é uma coisa que, cara, vocês falam que a atuação do John Malkovich é over the top. Cara, eu acho que é sutil pra John Malkovich e acho que é perfeita pra esse filme também. Cara, eu achei muito deliciosa a atuação dele. Tipo, que é aquela atuação que, eu tô atuando mesmo. Eu vou errar nesse set. Não, pode Isso ser, tem pode ser. um. Aham. Entra Sim. naquela coisa meio desvairada que o Leonardo gosta de falar que me pegou muito, assim. Acho que. E são as duas energias desse filme, né? Aquele vampiro sinistro, muito clichê, muito brega já hoje, mas que ainda é legal. E como o William Dafoe visualmente é impressionante, ele parece uma pintura gótica em todos os planos do filme. É. Contrastado com um cara completamente despirocado e eu vou sacrificar tudo e todo mundo pela arte. Eu acho que é muito bom. Mas sim, E diga. outra coisa que eu gosto no filme, que aí talvez, eu não sei, eu não fui atrás, mas provavelmente um trabalho de pesquisa, é de como o processo de filmagem nos anos 20 era diferente e mais inocente, digamos assim, mais assim. Total. Porque era ali cinema mudo, né? E aí tem toda uma coisa de tipo, bota a câmera aqui e o diretor vai falando enquanto a cena tá rolando e os atores até olham pro diretor e é uma coisa assim bem mais menos profissional, assim, mais caseira. E eu acho legal. E as próprias nomenclaturas talvez não estivessem tão consolidadas. Por exemplo, quando vai começar a filmar, ele diz begin e não Ele não diz action, action! sabe? Senti falta disso. É. E verdade. aí eu não sei se realmente é uma coisa desse diretor ou era da época. Era tipo, ainda não tinha os termos action, né? E não lembro como é que ele cortava a cena. Eu acho que ele gritava finish em vez de cut. Ele não fala cut também. Não tinha. É. E isso eu achei legal, assim, eu achei legal, tipo, no final ali, quando eles estão. Quando o Nosferatu tá atacando ali a Greta, né? Ele para continuar filmando, ele simplesmente pega a câmera, vamos botar a câmera um pouquinho mais pro lado, que é onde tem aquela fala, se não tá no quadro, não existe. Tipo, é uma coisa muito mais assim, feita em casa, assim, mais ingênua. Isso eu achei interessante de perceber também. Provavelmente foi um trabalho de pesquisa aí do filme. Acho que sim, acho que sim. Essa coisa de quase virar um filmógrafo documental no final do filme eu acho muito bom também. A coisa só acontecendo e ele filmando e mexendo a câmera e coisa, muito bom. Outra coisa que eu gosto muito é uma fala do começo do filme, que eu acho que assim, é quase sem sentido. É só uma fala que é jogada ali. E na hora, assim, eu pesquei e me diverte muito. Que eles estão filmando aquela cena da mulher na sacada ali com o gato. E daí filma aquilo e o Murnau dirige, coisa e tal, usando os óculos dele lá, super. Muito massa.
E daí, terminamos a cena. Daí pergunta pro fotógrafo: atingimos patos? Patos, pra quem não sabe, quando tu chega. Tu tem uma cena com uma qualidade de uma tristeza, uma melancolia que é passada pro público. Ou Qualidade isso, dramática. um peso dramático, digamos assim. E eu achei muito bom, assim, que é aquela coisa super descompromissada entre o fotógrafo e o diretor. Alcançamos patos nessa cena e o fotógrafo, sim, com certeza. Tipo, o cara da hora ali, Ó, sem filmando o negócio. Só pra deixar registrado que não tem nada a ver com violência animal. Nenhum pato foi maltratado nesse... Patos com TH. Mas eles maltratam o gato na cena. E eu fiquei chateado com isso. Que depois alguém só arranca o gato da floreira ali e vai embora. Sim. É. Eu acho que um dos personagens que eu mais gosto. Acho que um dos personagens que eu mais gosto no filme é o fotógrafo. O falecido ou o Cary Elwes? Não, o que morre, né? Porque eu acho que ele é meio que a primeira vítima, né? Sim. Assim, do Warlock. Antes do Warlock morder ele já tá aterrorizado. Legal. É muito engraçado. Ele já tá meio hipnotizado. Tipo, tem uma cena, né, que o Murnau tá ali... Ou quando eles estão talvez, que tá passeando pelos parques. Isso, quando eles estão na pensão. Não é cabana, é no hostel ali. Pensão. Acho que é o do Kira, né, que tá passando pelos quartos, daí ele entra no quarto, o fotógrafo já tá meio com o olhar vidrado, assim, meio hipnotizado, como se ele já tivesse ali à mercê de algum tipo de feitiço, né. Uhum. Só que eu acho muito legal que o filme também dá a entender que o fotógrafo ele é mais influenciável, ou o primeiro a ser influenciado, porque ele é o que tá olhando dentro da câmera, né, o vampiro, ele que tá registrando a imagem do vampiro ali. E eu acho que eu acho interessante como o filme passa essa imagem, essa ideia de que o fotógrafo que está de fato enxergando aquele vampiro de uma forma super transparente, né? Como se a maldade tivesse ali mais evidente para ele. Assim. Inclusive agora tu pescou uma coisa que eu não tinha pego. Depois, quando eles trocam de fotógrafo, o fotógrafo novo raramente olha para a câmera, raramente presta atenção no vampiro. E ele basicamente usa o assistente, assim. E o assistente também é um dos primeiros caras a assumir naquele estágio do filme. Não tinha me dado conta disso. É interessante. Eu gosto muito. Acho uma boa sacada. Eu gosto muito do cara de óculos que anda junto. Que é o que tá na conversa meio bebum com o. Com o Dukir mesmo, né? Que eles estão. É o roteirista. É o roteirista. Que aquele ator eu acho muito bom. Ele parece muito um cara normal no meio daquilo tudo, tentando fazer sentido. E ele é o cara mais boa pessoa do filme inteiro, assim. Ele tá só... que beleza, bom ator. Ele é um grande ator, não é? Não sei o que. Cara, é muito bom. Ele não merece nada do que acontece. Não briguem, pessoal. Não vamos criar esse clima ruim. Tipo, ele tá muito ali pelo filme de tipo, eu escrevi esse roteiro, por favor, vamos fazer esse filme. E até tem alguma cena que o Murnau dá umas cortadas nele, assim, né? Tipo, tu é só roteirista, você quer só o texto. Tipo, tem alguma brincadeira, assim, com isso também, assim, né? De, tipo, o roteiro é só um... E tem uma que é excelente. Anexo. Que todo ator tinha que falar, todo diretor tinha que falar pra todo roteirista que se mete no set, que é: você já brigou com seus demônios escrevendo essa porra. Agora é minha vez. Aquilo é muito bom. Aquilo é muito, muito bom. Cara, vou dizer que Murnau tem razão? Não. Mas... Eu acho maravilhoso como tu acha isso tão bom, assim, que eu gosto, mas pra mim, ao mesmo tempo, no filme, eu acho exagerado, sabe? É uma coisa... É isso, é a figura do diretor, tipo, que se acha um gênio. Sim. Né? Que... às vezes eu acho meio over the top, assim, mas eu entendo a proposta do filme. E também tem uma coisa meio produção Hollywood de 2020 e tantos, que esse é um filme que enquanto está sendo filmado, o Udo Kier, inclusive, levanta a preocupação dele pro Murnau, que
eu não sei sobre o que é esse filme, o elenco não sabe sobre o que é esse filme, a mídia não sabe sobre o que é esse filme. Tu quer falar alguma coisa e o Murnau mantenha assim. Mantenha eles no escuro. E daí vem os caras perguntando: sobre o que é o filme, o do Kiro? Não, porque Murnau é um grande diretor na linha de Eisenstein e ele tá fazendo uma grande obra que vai revolucionar o mundo do cinema. Tipo, é a frase mais genérica, portfólio do diretor, Sim. assim, possível. Ele não fala nada do filme. Sim. Eu achei genial isso também. Pra mim são esses pequenos toques que fazem esse filme. Mas Hollywood hoje opera com esse nível de segredo, sabe? E sem motivo nenhum, a gente não precisa tanto de segredo. E eles nem trazem vampiros de verdade hoje também, então a perda de qualidade é muito grande. É um defeito. Acho que falta uma pesquisa maior, assim, em grutas na Romênia ou no interior da Europa. Mas é interessante isso também, né? Um adendo, assim, mas vocês comentaram do Nosferatu no começo do episódio. E como o Nosferatu é um filme, tipo, acho tecnicamente superior, que talvez tenha um elenco com atores mais conhecidos, mas como é um filme que não funciona tão bem quanto, por exemplo, A Sombra do Vampiro, que acho que A Sombra do Vampiro enfim, como eu falei, acho que em alguns momentos ele é um pouco capenga, mas no geral ele funciona muito melhor que o Nosferatu, né? Talvez por ser um filme menos não sei se prepotente, mas menos, de certa forma, menos ambicioso, né? É que eu acho que tem uma coisa do Nosferatu, o remake, né, que me afeta muito. E que, assim, cara, eu acho engraçado. Eu tava olhando agora, eu vou abrir um parênteses um pouco maior antes. Eu tava olhando no IMDb agora há pouco. E é muito engraçado que Nosferatu tá ranqueado com 7.8. Um filme de 1920 e pouquinhos que a gente fala até hoje. Sabe? Eu acho que o filme... Calma aí, o Nosferatu... não do Eggers. Nosferatu. A Sinfonia do Horror. Tá falando do filme do Eggers, tá? Não, eu vou chegar lá. Eu vou falar de todos os 80 anos de cinema até chegar no Eggers. Não, Mas e muito em parte disso, o que torna aquele filme especial é, cara, toda vez que o Nosferatu tá em cena, tem um clima diferente, tem um peso diferente. Inclusive, a piada central desse filme, A Sombra do Vampiro, funciona muito porque o filme original tem essa mística. E, cara, não adianta. Eu vi Nosferatu quando eu tava entrando na faculdade de cinema, sem entender porra nenhuma de cinema ainda, nada. Vi, vamos ver de galera, pela diversão da coisa, beleza. E, cara, o filme me assombrou. É um filme pesado, é um filme forte. É perturbador. Ainda mais quando o filme mudo. Naquela coisa toda. Sim. E o do David... Eggers, o Robert Eggers. Ele pra mim fraqueja porque, cara, ele tem toda uma ferramenta, ele enche de efeito e luz e coisa, e quando o Conde Orlok aparece na tua frente, ele é só um cara. Assim, de uma maneira que não... Cara, que esvazia a mística do personagem. E pra mim isso é um... Bom, aqui estamos falando de Nosferatu de 2025, mas enfim, whatever. É um filme de 100 anos depois do outro, e é curioso porque talvez a parte estética do Nosferatu do Eggers seja o ponto mais forte do filme, mas ao mesmo tempo toda essa criação dele, a fotografia é belíssima, a direção de arte, mas mesmo assim a arte e todo o aspecto estético do filme de 100 anos atrás, ele tem um charme muito e que instiga muito mais, assim, é uma coisa muito peculiar, essa coisa do expressionismo alemão ali da época, que ele não consegue reproduzir. Ele consegue fazer uma arte, uma foto muito bonita que salta aos olhos, mas não consegue trazer essa eu não sei como chamar, mas é como tu falou, Rafael, quando o personagem principal aparece, ele é só mais um cara. E não tem essa expressão corporal, essa criação, a maquiagem, por mais moderna que ela seja, ela não traz o mesmo efeito. É que eu acho que o Nosferatu, o Robert Eggers, pra mim, vendo quando aparece o Conde, pra mim parece muito, eu vejo que é um cara cheio de maquiagem. Né?
Eu vejo que é um cara mega produzido. E tu não sente isso vendo o Nosferatu original. Ao mesmo passo que na Sombra do Vampiro é um William Dafoe mega produzido, mas ele mantém um pouco daquela mística. Ele tem uma presença em cena que é uma coisa surreal, assim. Exato. E não parece um cara mega produzido. É. Tipo, não da mesma maneira. Então, enfim, daí o último parênteses também tem acho dos anos... Final dos anos 70, eu acho, começo dos anos 80. Tem o Nosferatu dirigido pelo Werner Herzog, que eu nunca vi. Nunca vi também. Não sei também se é... Mas eu fiquei enfim, curioso. Mas bom, a Sombra do Vampiro funciona. Também gosto da cena que ele discute... Todas as cenas entre o John Malkovich e o Conde Orla, que é o Max Schreck, quando o embate das ideias e que o Conde Orla começa a mudar os termos. Me traz a Greta e eu não vou viajar de barco, não vou fazer nada. E o cara, mas tu tá me falando isso agora? A gente tá fazendo isso há horas, tu tem que terminar o filme, não sei o quê. Cara, eu acho muito bom, muito boas aquelas cenas. Eu acho muito bom. E daí eles constroem um barco do lado do castelo e da gruta, eu acho que muito tem bom. A cena de assassinato Eu acho muito bom. mais perturbadora do filme inteiro pra mim, quando o Max ataca um cara no barco e é filmado assim meio de longe. E aquela coisa que até tem um pouco do ridículo, que ele chega e faz aquela coisa de vampiro. E daí fica, o que tá acontecendo? O cara não reage. Sim. E daí ele só morde o cara e joga assim da proa. É muito... É boa aquela cena. É boa. Essa questão dele não viajar de barco, vocês sabem por quê? Se tem alguma coisa a ver com a base, com a história do ator ou com a lenda do vampiro? Eu acho que talvez tenha a ver com água. Acho que às vezes tem alguma coisa do vampiro não gostar muito de estar perto da água, alguma coisa assim. Pode ser, mas o próprio Nosferatu viaja de barco. Tanto que estão filmando num barco. Sim, né? O próprio Drácula anda de barco, então... Não sei, eu achei uma coisa só, uma coisa de roteiro mesmo. Mas não sei, pode ser uma referência. Talvez seja alguma coisa do Max Schreck mesmo. Né? Às vezes tem, né? Eu lembro eu quero ser levado de avião. Tinha um jogador muito famoso e muito bom, que era o Dennis Bergkamp. É um holandês que jogava no Arsenal e tal. Que ele ficou muito famoso por ser um baita jogador, mas também porque ele não viajava de avião. E aí... eu não sabia disso. Ele tinha muito medo de avião e não viajava de avião. Daí, quando o time viajava, ele tinha que ir ou de carro, ou de ônibus, ou de trem. Né? E isso às vezes era um problema. Às vezes é uma coisa da pessoa mesmo, né? Então, por isso que eu pensei que talvez tivesse uma base histórica, porque esse filme meio que mistura, né? Exato. Pode ter. Pesquisa histórica com fantasia. Eu devia ter pesquisado mais pra saber alguns detalhes, mas não... também não sei. Mas não estava aqui na minha pesquisa do IMDb, talvez seja realmente uma curiosidade. Outra coisa que eu gosto... E aquela cena... Vai, fala. Não, aquela cena mais pro final, quando o não tá meio... Oi? Adoecido. Aquela cena mais pro final, quando o Murnau tá meio adoecido. Não, ele toma... Acho que ele não tá adoecido. Ele tá chapado. O que é? Não é? Ele toma uma das drogas do... isso eu não lembro. Tanto que aparece o close no olho dele, ele tá... assim. Tá, eu não lembrava. Não. Eu não lembrava, não peguei. Quando... Mas que daí ele... Quando eles trocam de fotógrafo e o cara traz... Não lembro agora os nomes, mas ele traz um monte de drogas na mala dele. Que ele dá pra atriz, que ela tem um chilique. O Murnau pega naquele momento também, porque ele tá no máximo de tensão dele. Tá. Só que ele entra num delírio, né? Ele não fica só chapado. O que é engraçado. Assim como a atriz. Que acho que também é um pouco da influência do vampiro isso. Porque daí o Murnau, ele fala, né, que daí acho que talvez o Dukir pergunte pra ele, mas onde é que tu conseguiu esse ator, no final das contas? Fala pra gente. E aí que ele conta, né, que ele tinha, eu vi essa figura uma vez no colégio, num livro, eu fiquei obcecado por essa figura e agora finalmente eu encontrei ela. Eu gostei, assim, dessa... Mas aí eu vou concordar contigo, Leonardo, porque agora tu me chamou...
De novo, quando tu Sim. falou da crítica, Sim. eu aceitei a crítica. Quer dizer, óbvio que aceito a crítica, mas eu fiquei pensando onde é que eu encaixaria essas cenas dele procurando o vampiro. Sim, sim. Não seria no começo do filme, que senão tu desmistifica a coisa. Mas botar aqui umas ceninhas rapidinhas dele encontrando o vampiro pela primeira vez seria show de bola. E esse filme até é um pouco curto, assim, ele talvez uns 10 minutos a mais não machucasse ele. Sim, Eu gosto muito sim. dessa cena, desse grau de fantasia que essa fala do John Malkovich traz. Que é tipo, eu encontrei esse personagem. Num livro. Quando ele falou, eu encontrei esse personagem no livro. Eu falei, como assim, cara? Tu fica. Mas eu gostei, tipo. Ele foi pensei, rastreando como os é que ele- descendentes e coisa e tal. Daí ele. Eu cheguei lá e ele tava lá. Eu não lembro onde é que ele encontrou de fato. Depois ele É fala. no né? castelo que eles filmaram, Che- se eu não me engano, né? Sim. Ele encontra ali onde eles estão. Só Ele que encontra antes. ele exatamente naquele castelo. Mas eu acho que voltando lá para o que eu falei no começo, o que. Daí eu não sei se o filme. Eu acho que o filme não acaba indo nessa direção. Acho que foi mais uma impressão minha, mas acho também uma vontade minha de que. Quando o Murnau fala dessa história, de encontrar esse personagem num livro, quando eu estava no colégio, eu também fiquei um pouco com essa sensação de como seria interessante se o filme também abrisse a possibilidade não apenas do Murnau ter de fato encontrado esse vampiro num castelo, mas de fato do Murnau de alguma forma ter invocado essa figura, sabe? Dele ter criado essa figura que surge porque ele quis, assim, sabe? Porque é uma coisa que ele tá procurando há muito tempo, daí essa figura, esse imaginário dele, o imaginário dele se concretiza, sabe? E eu pensei que o filme ia apontar um pouco para isso quando ele diz, eu encontrei ele num livro. E daí acho um pouco por isso que eu senti, acho que tem um pouco mais de falta, um pouquinho de falta, assim, do filme ter estabelecido talvez isso um pouquinho mais, assim. Mas é Eu isso. concordo, acho que dava pra adicionar um saborzinho ali. O filme tem 1h30 Um e pouquinho mais. 30 e quase nada, assim. Pra mim ele voou, tanto que eu vi 2 vezes em 4 dias, uma coisa que eu raramente faço. Mas mais porque eu gostei do filme, mas ao mesmo tempo pra tentar pegar mais nuances, assim. Outra coisa que eu gosto são os toques. Cara, tem alguns toques artísticos nesse filme que eu acho que são fabulosos. Tem uma cena que devia estar em todas as montagens que as montagens clássicas de Oscar. Olhem a magia do cinema, que é o William Dafoe girando o projetor ali, botando a mão na frente. Daí tu vê a mão do vampiro fazendo sombra lá. É a magia do cinema. Ali é a magia do cinema pura, assim. A morte dele eu acho muito E legal. daí ele olha, É, né? Daí ele olha na câmera. isso, né? A própria morte dele, que é feita da maneira mais analógica possível, a gente destrói o filme. E aí o personagem morreu. Que é muito genial, ele transforma em negativo e daí queima o filme. É incrível. Tipo, melhor do que botar um monte de fogo no set. Achei. De novo, é um cara que ele gosta dessas coisas analógicas e coisa e tal. Os outros filmes dele vão nessa linha também. Eu acho que super funciona ali. E como ele tem esse diálogo com o filme, com o cinema mudo que fazia efeitos nesse estilo também. Não exatamente esse de queimar o filme, mas coisas mais simples e efetivas, assim. Tu contou a história, é o que importa. É literalmente o que acontece com um ser humano em tal circunstância. Ou um vampiro, nesse caso. Não necessariamente, mas como poesia funciona, né? A gente entende. Depois ele não aparece mais no filme, então ok, ele morreu ali quando o filme queimou. Então esses... Cara, tem várias coisinhas assim no filme que me pegam muito. O que eu sinto um pouco de falta é que é aquele negócio. Ele não é um filme tradicional. Ele até encaixaria numa estrutura de 3 atos. Mas ele não tem uma estrutura... Ninguém aprende uma grande lição. Não tem uma grande jornada. É tipo... Murnau quer fazer esse filme, ele faz esse filme a todos os custos. E a gente é testemunha do que acontece. Não que eu acho que precisa. Não tô falando isso como crítica, tô falando mais como a forma do filme. Mas é que torna ele um pouco vago, um pouco... Coisas acontecem, como a gente gosta de dizer. Mas nesse caso super funciona pra mim. Então
já meio que entrando na minha conclusão final, assim, Sim, que eu sim. achei esse filme muito bom, assim. E inclusive entendam a gente porque a gente não tá indo em pormenores do plot, porque não tem um plot. Ele é uma sequência de eventos Exato. Aham. que eu acho que tem que ser Aham. experimentada muito mais do que qualquer outra coisa. Sim, sim. Concordo, concordo. Mas vocês querem entrar nas suas conclusões finais também? Ou uma cena que não trouxermos ainda? Ahn, não, eu acho que é isso. Eu vou só reiterar, assim, que eu acho um filme, depois que tu assiste, pra mim, pelo menos, depois que eu assisti, ele Cresceu no teu conceito. funcionou melhor do que quando eu tava assistindo ele. Mas acho uma grata surpresa esse filme, assim. Um filme que até acho que poderia ser mais, talvez, falado, assim, ou mais considerado também como filme sobre vampiros, assim. Talvez seja, né? Não sei. Inclusive do gênero cinema sobre fazer um filme junto com One Cut of the Dead, junto É, com outras coisas desse estilo. E eu é acho que ele se verdade. destaca, assim, Babilônia. junto com Babilônia também. Eu acho que esse filme acaba se destacando, assim, Sim, que sim. comparando com Babilônia, É, ele tem. que a gente já que citou agora. Babilônia faz um monte de coisa, toca em 300 assuntos que estão nesse filme, mas é tanto uma metralhadora de assuntos, ideias e profundidades que a coisa meio que se embola um pouco. Eu acho que é um filme melhor do que a crítica nos levou a pensar, mas mesmo assim tem seus defeitos. Ouça o nosso episódio sobre Babilônia para ver o que eu pensei sobre o filme. Mas esse é é bem mais focado, assim, é super simples, né? Vamos de A a B, é isso que acontece. Pro bem e pro mal também, eu não tô falando aqui que necessariamente isso é bom, mas é uma característica. Eu acho que ele ser tão limpo, assim, nesse norte, acaba dando a ele esse destaque nesse gênero, inclusive. Assim como o One Cut of the Dead também faz uma coisa e faz uma coisa muito bem. Uhum. Eu gostei também do filme. Eu acho que quando ele funciona, ele funciona no humor e no terror. Eu acho que eu esperava um pouquinho mais do terror dele, assim, sabe? Eu esperava sentir que ele funciona muito bem quando ele me faz sentir medo, assim, com o personagem do Willem Dafoe ali, com essa incerteza, com esse trato que eles têm ali do Murnau com o Shrek. E com a E Fiona? eu fiquei. Não com a Fiona. E eu fiquei pensando no que o Leonardo falou, e às vezes eu também. É que eu fico muito imaginando como foi esse trato, sabe? Como foi essa abordagem, essa aproximação dos dois e tal. E eu fico muito conflitante em pensar se eu realmente queria ver ou se o que eu pensei, ou se o que eu criei é o suficiente. Mas não sei, ele me deixou nesse conflito assim de esperar um pouco mais das cenas de suspense ali. Mas eu gostei bastante dessa experimentação ali, de, como eu falei no começo do episódio, de usar uma lenda, uma mística de uma obra que realmente foi feita e fazer uma coisa meio metalinguagem, meio fantasia. No final, acho que funcionou, sim, pra mim. Eu acho que foi uma boa surpresa também. Eu acho interessante que ele, ao mesmo tempo que ele é um enorme. Se tu sabe, tu sabe, e tem piadas internas e coisas, referências que eu provavelmente nem peguei, e coisas assim, ele também funciona pra quem nunca viu Nosferatu, eu acho. O original. Sim. Que tu entende o Sim, básico, assim. uma coisa que eu gosto, que eu acho interessante no filme é que quando eles estão filmando cenas do Nosferatu, a gente tá vendo tudo em cores, e daí quando é pra se transformar na cena do Nosferatu mesmo, fica preto e branco. Cara, ele reproduz os Eu acho planos legal isso. quase perfeitamente do Nosferatu. Não vou Aham. dizer que, Eu cara, acho os legal atores isso. olhando pra instrução e coisa assim é igual no filme, acho que não, mas. Até porque tem cartelas, coisas que ajudam a cortar esses momentos. Mas, cara, a reconstituição que ele faz da filmar do que a gente vê no Nosferatu é muito, muito, muito boa. Isso pra mim é um dos grandes destaques estéticos do filme, assim, também.
Que eu acho que a fotografia dele é muito, muito legal. E ele tem aquela... Quando não é uma reconstrução, ele tem aquela fotografia anos 2000 de é tudo iluminado a full, assim, câmera na cara dos atores. E vamos embora. Tem Aham. close-ups muito doidos no John Malkovich nesse filme, que tu fica, o que tá, por quê? Mas é que é uma coisa bem anos 2000, assim, bem daquela época. Sim, sim. E qual a atuação favorita de todo mundo, então, nesse filme? Ah, William Dafoe. Eu vou William Dafoe. Eu. O William Dafoe de um Malkovich. O do Kier, sei. Ah, o do Kiro tá muito bem, mas é Eu que vou é do William Dafoe, impossível vou do botar ele no mesmo nível dos outros pra mim. Não por falha do Kira, que ele não então. faz mesmo. Não tem mesmo nível, assim. Sim, sim. Acaba sendo o William Dafoe mesmo, assim. Porque eu ia dizer o personagem do William Dafoe ele dá um pouco mais de liberdade criativa ali pro ator, mas ao mesmo tempo ele faz isso tão bem, só que o personagem do John Malkovich também não é como se fosse uma atuação realista, Não, né? nem um pouco. É uma coisa super exagerada. Então eu vou ficar com o William Dafoe também. Eu obviamente vou no William Dafoe também. É uma atuação pra mim que define uma carreira e a carreira desse cara não é definida por essa atuação, o que torna ele gigante. Realmente um deus entre atores. Se tu não é fã do William Dafoe, eu não quero ser teu amigo. Mas uma menção muito honrosa pro John Malkovich. Eu achei a atuação dele desse filme muito boa, assim. Eu não sou um grande fã de John Malkovich. Eu não quero ser John Malkovich. Mas eu acho que quando bem utilizado, cara, ele tem algo ali. Tem algo ali muito forte. E qual a cena favorita de todo mundo? Deles conversando e do Orlok comendo um morcego. Morcego. É a cena do Ozzy Osbourne, É. né? A gente não falou do Ozzy Osbourne. A gente... Na hora que aconteceu a primeira coisa, eu, Ozzy! Não, a minha cena é a primeira cena que o Nosferatu aparece, que eu achei bem legal, que é a primeira cena que eles filmam com ele, que depois o ator vai lá. Como é que é o nome daquele ator? Esqueci o nome do personagem. Mas que ele vai lá e o Malkovich pede pra ele continuar caminhando, seguindo o Conde Orlok. E aí a gente já vê que tem uma mística ali. O ator mais ator de todos os tempos, né? Ele filma um plano e diz, eu estou cansado. Eu quero ir pro meu hotel. Nossa. Leonardo? Qual a nota? Não, eu não falei minha cena. Todo mundo já falou, menos eu. A minha cena favorita é quando o William Dafoe tá mexendo com o projetor lá, eu achei. É a magia do cinema, me tocou. Rafael, seu amor O vampiro olhando a própria mão em sombra numa projeção é. Isso é cinema. O filme podia ser só isso e já tinha me ganho. E qual a nota final que a gente dá para A Sombra de O Vampiro? Que não tem reflexo, mas tem sombra. Diga. A minha nota é 8 também. Vocês ficaram no 8? Aliás, no final ali, quando a atriz vê que ele não tem sombra, é boa aquela cena. Aquela cena é não legal. tem Quando reflexo. Não tem reflexo, na verdade. A sombra... Daí é o pânico geral ali. E tem uma trucagem muito boa, porque no espelho, de fato, tu vê a sombra dele e tu não vê o reflexo. Faço ideia como fizeram aquilo, porque é um momento de câmera estática. E a câmera tá numa posição na qual, inclusive, a câmera deveria aparecer no reflexo. Então não sei como eles fizeram, mas é muito bem feito. Minha nota final acabou sendo 9. Eu achei um grande filme. Mas, cara, é aquele negócio, é um 9 que não é tão distante assim do 8 de vocês. Então é mais porque o filme falou comigo pessoalmente mais do que eu acho que ele seja extremamente bem feito, coisa assim. Eu acho que ele tem alguns... Aquele negócio, como vocês falaram, acho que falta alguma coisa. Não sei, eu não sei dizer exatamente pra mim o que falta, mas eu sinto, sabe? É aquela coisa, eu gosto de tudo que tá ali, mas o filme poderia ser um pouco mais. Mas vocês acham que isso coloca ele aonde no meu ranking em geral? 71º. Não. Acho que é abaixo, acho que é 35º.
Ó, o Alexandre chegou mais perto. É, 41º. Não, não. 31º. Ó, Ele Ah, ficou ó. acima de... Ele ficou acima do outro Max Shrek, o Batman, o Retorno. Porém, abaixo de... Acima? Eu gostei desse filme mais do que Batman, o Retorno. Pô. Mas não por muito. Então, Ó. uma posição, um degrau. Mas abaixo do Expresso do Amanhã. Que eu achei um grandíssimo filme também. E basicamente aqui esse é o bloco que divide os bons com ressalvas dos bons sem ressalvas. No meu ranking. Então ele tá, pra mim, bem ranqueado. É. sim. E assim a gente chega ao final desse episódio sobre... Ah não, que filmes vocês recomendariam pra quem assistiu A Sombra do Vampiro? Eu vou falar de outro filme das sombras, de vampiros e vampiros no mundo real, que é o Que Fazemos nas Sombras, de Taika Waititi. O Leonardo vai me odiar por isso, mas é da época que o Taika Waititi era admirável ainda, durou pouco, eu sei, mas existiu. Porque esse filme é muito bom. Apesar de que eu me diverti muito, daí eu mostrei pra minha prima, ela passou o filme inteiro sem dar uma risada, sequer nada, zero. Então, assim, é um filme que tu pode gostar ou pode odiar também. Eu aceito os dois, mas acho que vale uma assistida. Quando eu vi também eu achei meio... que... É. Não gargalhei. Eu gosto da série, tá? A série é muito boa. O filme eu vi, mas também não... Eu achei legal, mas eu prefiro a série. O filme é extremamente galhofa, né? Então, vamos deixar isso bem claro. Sim. Não, mas a série também. Ah, bom. É meio que um The Office com vampiros, né? Eu vou recomendar um filme de mais de 100 anos, que eu vi, acho que faz uns 2, 3 anos, e eu achei muito impressionante, assim, tanto visualmente quanto narrativamente. Ele tem plot twists ali, ele é muito mais do que eu esperava de um filme de 100 A anos. Chegada do Trem da Estação. Não. Que é o Gabinete do Dr. Ah, Caligari. muito bom filme. Que faz parte do mesmo movimento cinematográfico, né, do expressionismo alemão. E eu acho que vale bastante. Eu não sei se ele tá ainda, ele estava no streaming do Telecine. Agora eu não sei se tá Tu em deve streaming. conseguir encontrar ele no YouTube, porque já venceu os direitos autorais. E eu vou adicionar a isso também Der Golem, ou Golem, que também é um filme do mesmo movimento, do expressionismo alemão. Geralmente vem no box set esses 3 filmes. E o Golem vale uma assistida também, que ele é visualmente muito legal. Não tanto quanto o Gabinete do Dr. Caligari, tanto que ninguém fala tanto dele, mas vale uma assistida. Leonardo. Vou recomendar um filme chamado, que curiosamente também tem o William Dafoe, que é 2049, O Ano da Extinção. William Dafoe e Ethan Hawke são vampiros. Ah, eu vi esse filme. Eu sei É um tudo. dos filmes de todos os tempos. É um filme interessante. É um dos filmes de todos os tempos. Inclusive o William Dafoe gosta de fazer filme de vampiro. É verdade. Ele e o do Kira, né? Também ele deve ter... Bom, enfim. O que devem ter chamado ele de vampiro na vida dele, pessoal, não deve ser brincadeira. Será? Não sei, cara, ele consegue passar uma sensação vampiresca tão facilmente que eu não duvido. Sim, Ao sim. mesmo tempo que ele consegue ser um personagem completamente distante disso. Enfim, eu não posso elogiar o William Dafoe o suficiente. Mas com isso a gente chega ao final do episódio. Acho que o William Dafoe é um grandíssimo ator. Mas não é sobre isso mais, é sobre o futuro. E daqui a gente vai para a nossa, tradicionalmente, quando a gente termina um bloco da corrente, que, recapitulando, começamos com O Escondido, de Rafael Coelho. Seguimos com Showgirls, Grande de Wagner filme. Nascimento. Grande filme também. Depois com Garotas de Programa, com Alexandre Rossi. E agora, A Sombra de um Vampiro, com Leonardo Wittmann. A Sombra do Vampiro. A Sombra do Vampiro. Tá. É que tu fala A Sombra de o Vampiro. De um vampiro, eu falei. Não, A Sombra do Ah, Vampiro. tá, do vampiro. Eu tava confuso com isso. O que, cara, eu vou dizer agora, não vou ter medo. Talvez uma das melhores lineups que a gente já fez na corrente. É, eu gostei, Tipo, gostei dessa Eu não lineup. gostei tanto do Showgirls, mas sempre tem um filme que a gente não gosta tanto na corrente, mas mesmo assim Showgirl. é uma experiência, acho que vale.
E como grupo, esses filmes são extremamente interessantes. Então a gente vai aqui abrir para as pessoas nossos indicados para a enquete, que vão ser 4 filmes. A gente tá em 3 aqui, mas o Wagner tá incluindo o filme dele. Eu tô com o pedido dele aqui. Ele mandou uma carta fechada que eu vou abrir no ar. Não, ele só me falou por mensagem do WhatsApp mesmo. Precisou de alterações porque 3 pessoas escolheram o mesmo filme. 3 pessoas escolheram o mesmo. Cara, isso é Sem surreal. saber. Então eu vou abrir a Isso é escolha surreal, do Wagner isso é surreal. primeiro, porque, né, ele não tá aqui, então a gente já tira do caminho, não precisamos respeitar muito. Que ele escolheu Blade, de 1998. Um filme pré-Matrix, que é o mais... É o filme mais pós-Matrix feito pré-Matrix, digamos assim. Mas é também um dos melhores filmes da Marvel, barra também Sim. Sony. uma mudança de paradigma, um protagonista negro num filme de super-herói que teve um enorme destaque, enfim, baita filme. Primeiro indicado por Wagner. A próxima indicação, já que eu já tô falando um monte, eu vou falar tudo que eu tenho pra falar e daí eu abro o caminho pro resto das pessoas. Eu tinha escolhido Blade também, daí o Wagner me falou, droga, eu vou ter que mudar meu filme. E então eu acabei escolhendo um filme que tem... a única relação que esse filme tem, na verdade, com A Sombra do Vampiro é uma relação de elenco, que também tem o Cary Elwes. Mas é só isso, tá? Não tem mais nada que possa ser traçado de paralelo, que é o Drácula de Bram Stoker, dirigido por Francis Ford Coppola, de 1992, se eu não me engano. E sim, eu falo isso por causa dos direitos autorais do Nosferatu, que não conseguiu os direitos do Drácula. Mas eu gostaria muito... Eu tô muito afim de rever o Drácula, é um dos meus filmes favoritos. Eu sei que tem defeitos, eu sei que tem gente que odeia, inclusive entre nós, mas é um dos melhores filmes já feitos na história do cinema. Não, desculpa, eu vou ter que ser É muito... top 10. Espero que esse filme não ganhe. Não É ganhe. top Você sabia que 10. esse foi o... Quando eu era criança, esse foi o primeiro filme que eu assisti e eu fiquei com medo de dormir depois. Yeah! Bah. O meu filme é um filme que eu já queria colocar na corrente anteriormente, tinha desistido dele, porque eu achei que naquele momento eu deveria pegar um filme não tão pop, assim. Não que esse filme seja tão pop, assim, mas ele é um filme que, inclusive, a gente tem história, a gente viu esse filme junto no cinema, que é o Deixa Ela Entrar, o original, né, o sueco, dirigido pelo Thomas Alfredson. O único que vale a pena, digamos assim. Eu não sei, eu não vi o outro. Não, na verdade dizem que o remake desse O filme remake é bom, não é ruim, mas é extremamente desnecessário. Ah. O primeiro filme é Sim. super perfeito. E, cara, a relação é porque é um filme de vampiros também. Então, Claro. é isso. Leonardo. O Leonardo, eu vou abrir agora. O Leonardo falou antes do episódio que tinha escolhido Blade também. E daí ele não mudou de ideia, então ele disse: durante o episódio eu penso em alguma coisa. Então estamos aqui algumas horas depois, 5 horas de gravação. Vocês não estão ouvindo só uma hora editada, obviamente. Mas depois de 5 horas de gravação, o Leonardo vai vir agora dizer que filme ele escolheu. Eu não sei, então não respondo por nada. O Alexandre também não sabe, estamos todos... O Rafael me ajudou porque A Sombra do Vampiro foi produzido pelo Nicolas Cage. Então isso abre muitas possibilidades. Então eu vou escolher um filme muito pop do Nicolas Cage. Eu quero tentar ganhar a corrente, que é A Outra Face. Boa. Gostei. Eu fiquei com medo se fosse escolher o Renfield, daí eu ia te xingar muito. Na verdade, o Leonardo não. quebrou a corrente agora, porque seria uma enquete só de filmes de vampiro. É verdade. E aí ele colocou a outra face. É verdade. Putz. Todos gostamos de vampiros, né? Bom, agora já podia escolher A Mordida do Vampiro, com o Nicolas Cage também, que é um grande filme. Não gosto muito desse. É muito bom. Ele come uma barata de verdade no filme, tá? Sabe qual filme entraria nessa corrente também, que é meio parecido? Ed Wood. Sim. É um filme sobre fazer filmes, né? Sobre fazer filmes, né? Que é um dos melhores também.
Bom, tá, agora eu tô me descobrindo um grande admirador desse tipo de filme, porque basicamente Sim. todos que a gente citou até agora, esse é um grande filme. Aquele é um grande filme. É um fraco Tu é meu. o fã do. É o fã dos filmes É. meta. Totalmente. O Uncut of the Dead. é isso, Total, é. 100%. E é de novo, os meus filmes favoritos. Então, assim, a gente chega realmente ao final do episódio. Fiquem ligados para votar no nosso YouTube, na aba de comunidade, ou no Instagram, no Stories, ou pode votar no... Vai ter um postzinho lá. Nós estamos nos incriminando. Nós vamos ter posts no Instagram. Realmente. Vamos? Precisa ainda. Precisa. Alguém ainda usa. Usam. Toda semana tem alguém novo nos seguindo, então tem que ter alguma coisa lá. Mas, só pra recapitular, nós estamos entre Blade, Drácula, de Francis Ford Coppola... Não, Drácula de Bram Stoker, 2 pontos por Francis Ford Coppola. De Rafael Coelho. Deixa Ela Entrar, escolhido por Alexandre Rossi. E A Outra Face, com Leonardo Wittmann trazendo John Travolta pro podcast também. De brinde. E Nicolas Cage. E o Nicolas Cage, mas o Nicolas Cage é o propósito. O John Travolta vem de bônus. Sim. E John Woo. Cara, é um pacote completo, é um espetáculo. Essa enquete tá bem forte, hein? Tá forte. Eu não vejo um claro favorito, sinceramente. Eu também Mas isso não. é uma coisa pra gente falar nos bastidores. Vocês podem nos seguir nas mídias sociais, em @eu quero ver o filme em todos os lugares, exceto no Letterboxd, que é eu quero ver o filme. Podem nos acompanhar em qualquer agregador de podcasts, a gente tá lá. Podem deixar comentários, críticas, sugestões. Nós apreciamos tudo. Se falar uma crítica legal, a gente vai falar no ar. Se falar uma crítica não tão legal, a gente vai te ridicularizar no ar. Então tá tudo bacana. E até a semana que vem. Fica uma mordida de despedida. Um grande abraço. Muito obrigado aos meus colegas caçadores de vampiros eternamente. E até a semana que vem. Adiós. Tu já tá tentando Adieu. Auf Wiedersehen. influenciar as pessoas, né? A gente tá tentando influenciar a enquete, nos chamando de Caçadores de Vampiros. Não, é porque esse episódio foi... Blade, Caçador de Vampiros é um dos filmes. Ele não se chama Caçador de Vampiros. O título em português é. Eu odeio título em português. Tchau. E lembre-se, se não está em quadro, não existe. Se não está no nosso podcast, também não existe.